Fala pessoal, tudo certo? Vamos para a próxima aula onde eu falo sobre hipertrofia muscular, segunda aula sobre esse assunto, né, entre os pilares da hipertrofia muscular. E nessa aula vamos falar sobre o estresse metabólico, muito falado, muito discutido, tá? E a gente vai ver aqui como que acontece, se realmente tem influência na hipertrofia, quais são as hipóteses que a gente tem na literatura científica que possam embasar tal influência. Então vai ser uma aula bem interessante, onde a gente vai tratar aqui de diversos pontos bem legais. O que a gente vai discutir? Todo início de aula eu boto, né, exatamente o que a gente vai tratar. A gente vai começar sobre uma leve pincelada sobre o metabolismo energético. A gente vai ter uma aula só sobre metabolismo energético. E se eu fosse gastar, né, muito tempo aqui, a aula ficaria muito longa. Mas só para a gente entender quando a gente for falar sobre estresse metabólico, porque tem relação, tá? Então a gente vai definir estresse metabólico, vai ver o que tem na literatura científica, se realmente ela embasa ou não a relação, a correlação entre hipertrofia muscular e estresse metabólico. A gente vai falar sobre os pilares do estresse metabólico, basicamente sobre as hipóteses que mais aceitas, né, ou mais vistas sobre por que o estresse metabólico influenciaria na hipertrofia muscular. Tá? E no final a gente vai fazer um apanhado geral sobre todo o assunto discutido até aqui. Vamos lá? Vamos começar essa aula? Metabolismo energético. Vou pegar minha caneta aqui. Tá? Metabolismo energético. Então, o que é isso? A gente tem como moeda energética, né, moeda de troca energética, o ATP. Tá? Muitas pessoas já acompanham as aulas ou têm conhecimento por fora sabem disso. Então, o ATP é a nossa reserva energética, a nossa moeda de troca energética. Tá? Então, para a gente gerar energia, a gente quebra o ATP em ADP, né? Ou seja, adenosina trifosfato em adenosina difosfato, uma molécula de fosfato inorgânico e energia. E isso vai ocasionar a contração muscular. Então, a gente precisa de energia para ter a contração, para que haja a contração muscular. Tá? E quais são os mecanismos que nós temos para conseguirmos gerar ATP, para conseguirmos gerar essa energia? Tá? São basicamente 4, tá? Durante a atividade física. O metabolismo fosfagênio, que utiliza a creatina, ó, a suplementação de creatina aí. Tá? O metabolismo da glicose anaeróbia, ou seja, da glicólise anaeróbia, ou seja, a quebra da glicose na ausência de oxigênio, a glicólise aeróbia, onde vai ter o ciclo de Krebs e a presença do oxigênio, a cadeia transportadora de elétrons, e a beta-oxidação, basicamente a utilização de gordura como substrato energético, gerando energia a partir da gordura, tá ok? Então, sobre a creatina, nós temos um estoque de creatina fosfato, tá? Ou seja, nós temos um estoque no nosso músculo de creatina fosfato, tá? O que acontece? Essa creatina fosfato é a creatina com adição de um fosfato. Quando a gente está descansando, eu vou pegar essa imagem aqui, tá? Ou seja, a gente tende o equilíbrio para o estoque de creatina fosfato. Ou seja, a gente tem ATP mais creatina, gerando ADP mais fosfocreatina. Para quê? Para quando a gente for realizar um trabalho, uma atividade física, eu ter essa rápida reserva energética para converter o ADP em ATP e a creatina, tá? Vamos deixar essa creatina em QAP por aqui, segurando um pouco por aqui, tá? Então, o que acontece? Nós temos no músculo uma reserva de fosfocreatina. Para quê? Para que quando eu precise de energia, ela possa rapidamente me gerar uma energia por poucos segundos iniciais, onde a gente vai ver mais para frente, tá? E aí, nesse processo, eu pego a fosfocreatina e transformo em creatina mais ATP, mais energia. Essa energia vai ser utilizada no processo, por exemplo, de contração muscular. Tá ok? E a suplementação de creatina? A suplementação de creatina vai aumentar a quantidade de creatina, tá? Se a gente for lembrar do balanço químico, aumentando a concentração de creatina, a gente aumenta esse balanço para o lado direito, né, porque aumentou a concentração aqui, consequentemente a gente aumenta o estoque de creatina fosfato. Se a gente aumenta o estoque de creatina fosfato, consequentemente, quando a gente for realizar um exercício ou for precisar dessa energia, eu vou ter uma reserva energética maior para ser utilizada naquele período. Ou seja, eu vou conseguir dispor de mais energia para realizar aquela atividade. Tá ok? Ótimo. Só uma pincelada, tá? Sobre a glicólise anaeróbia. A glicólise anaeróbia, ela acontece na ausência de oxigênio, tá? Por que a gente utiliza? Porque é uma via energética de rápida geração de ATP. Não tão rápida quanto o metabolismo fosfagênio, da creatina fosfato, tá? Mas
rápida também. Então, nos segundos iniciais de uma atividade física, nós utilizamos basicamente, predominantemente, a creatina fosfato e a glicólise anaeróbia. O que acontece na glicólise anaeróbia? Eu tenho uma molécula de glicose formando duas moléculas de piruvato. Essas duas moléculas de piruvato, mais outros metabólitos, no geral, elas vão formar duas moléculas de lactato, duas moléculas de H+, não piruvato vai gerar H+, tá? Mas aí no final do processo, eu vou ter o quê? 2H+, tá? 2 lactatos e 2 ATP, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, a glicólise anaeróbia me gera mais ATP do que o metabolismo fosfagênio. Além disso, me gera lactato e H+, não gera ácido lático. A glicólise anaeróbia não vai gerar ácido lático, tá? Isso é importante, que por muito tempo foi dito que a glicólise anaeróbia formava ácido lático e isso levava à fadiga muscular. Não, gera íons H+, e lactato. Os íons H+, estão relacionados sim com a fadiga. Se pegarem aulas antigas, onde eu trouxe a questão dos conceitos fundamentais da hipertrofia muscular, eu falei que o H+, ele compete com o cálcio ali na ligação com a troponina. E aí, consequentemente, se o H+, entra, conecta com ali, liga com a troponina, o cálcio não consegue ligar, dificultando o processo de contração muscular, ocorrendo a fadiga muscular, tá? É o H+, que vai levar o processo de acidose muscular e fadiga. O lactato, ele é importantíssimo, por mais que muitas pessoas não acreditem. O lactato, a gente tem aqui o ciclo do lactato, que basicamente o que vai acontecer? Vou formar o lactato vai sair do nosso músculo e nessa saída, inclusive, ele exerce um efeito tamponante, diminuindo, porque ele precisa do H+ no transportador para sair do músculo, ou seja, ele diminui a concentração de H+ no músculo, diminui o processo de acidose muscular, diminui o processo de fadiga. Esse lactato vai para o fígado, onde ocorre o processo de gliconeogênese, olha o nome, vai formar o quê? Glicose. Essa glicose ela vai voltar para o músculo, e vai acontecer o quê? Vai ser utilizada para gerar energia, tanto na glicose anaeróbia, na ausência de oxigênio, como na glicólise aeróbia, que acontece na presença do oxigênio. Olha a importância do lactato, tá bom? Mas isso aqui é importante, ó. Esses íons H+ aqui são metabólitos, tá bom? Da mesma forma que o fosfato inorgânico da quebra do ATP também é um metabólito. E a gente vai ver o que isso vai gerar, por que isso está relacionado com o estresse metabólico, tá? Dando continuidade, né, a glicólise aeróbia, não vou perder muito tempo aqui, porque não tem tanta relação com o estresse metabólico, mas só vocês saberem que a glicólise aeróbia ela passa pelo ciclo de Krebs e pela cadeia transportadora de elétrons, onde no final uma molécula de glicose vai gerar de 30 a 32 ATPs, ok? Então, olha a diferença. Fosfagênio, 1 ATP, glicólise anaeróbia, 2 e glicólise aeróbia 30 a 32, muito mais, tá? Só que, lembre, como é maior o processo, tá? A glicólise anaeróbia, tá? Sem oxigênio, para nos piruvatos e vai gerar lactato. A glicólise aeróbia ainda vai passar pelo ciclo de Krebs e pela cadeia transportadora de elétrons. Logo, é um processo mais lento. Gera mais energia, mas é mais lento. Tá ok? Gravem isso aí. E o processo de beta-oxidação, tá? Onde a gente vai utilizar a gordura como substrato energético. A gente vai peguei aqui, por exemplo, uma molécula de um ácido graxo de 16 carbonos. Esse ácido graxo de 16 carbonos vai ser utilizado para gerar piruvato, passar pelo ciclo de Krebs. Pelo ciclo de Krebs vai passar pela cadeia transportadora de elétrons, tá? E esse ácido graxo de 16 carbonos ele geraria 129 ATPs. Bastante, muito mais. Só que o processo quebra o ácido graxo para depois passar pela cadeia transportadora de elétrons pelo ciclo de Krebs e depois pela cadeia transportadora de elétrons. Processo mais lento. Mais lento ainda é a quebra do trioacilglicerol, se vocês lembram lá do metabolismo da gordura da aula, se não, passem lá. A gente guarda a gordura, estoca a gordura na forma de trioacilglicerol, que é uma molécula de glicerol unida com 3 moléculas de ácido graxo. Então, consequentemente, se eu vou quebrar a gordura que está no nosso estoque
tá? Para gerar energia, eu vou ter que quebrar a gordura, formar uma molécula de glicerol, formar 3 moléculas de ácido graxo, as moléculas de ácido graxo passar pelo processo de beta-oxidação, tá? Opa, tá até aqui, tá? Passar pelo processo, opa, beleza, agora ficou bom. Passar pelo processo de beta-oxidação, depois do processo de beta-oxidação, ele vai passar pelo ciclo de Krebs, que depois para a cadeia transportadora de elétrons, muito maior. O glicerol, ele vai ser utilizado, tá? No processo, já entra no processo no meio da glicólise e vai gerar também piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Basicamente, uma molécula de triacilglicerol com ácidos graxos de 18 carbonos geraria 460 ATPs. Bastante, muita coisa. Por isso, um dos motivos que nosso corpo ele estoca energia na forma de gordura. Olha aí. Né? Muito mais simples, desculpa, muito mais simples não, mas quão eficiente é a geração de energia com uma molécula de ácido graxo, ou uma molécula de ácido graxo, com a molécula de triacilglicerol. Olha que interessante. Mas vamos lá, que isso aí também não vai ter muito a ver com metabolismo, com o estresse metabólico não. Mas só para dar uma pincelada. Tá? A aula disso aí vai ser muito legal. Bom, então, o que acontece? Que nem eu expliquei. Olha, aqui a duração da atividade física, do exercício. Olha aqui, nos primeiros 8 a 10 segundos, qual é o metabolismo energético, o substrato energético mais utilizado? É o metabolismo do fosfagênio, que utiliza a creatina fosfato, tá, como substrato energético. Tá? Então, olha o pico que tem aqui. Né? Ele gera muita energia em um período muito curto. Na sequência, vem a glicólise anaeróbia, tá? Que aí ela perdura aqui, né? Começa já no início do exercício, né? Mas tem o seu pico aí, ali na casa dos 10 segundos, continuando, né, a ser utilizado, claro, mas aí predominantemente até ali os 40, 50 segundos, predominantemente, tá? E depois vem a glicólise aeróbia, seguida pela beta-oxidação, tá? E aí a gente começa a utilizar predominantemente esses substratos energéticos, essa forma de metabolismo energético, tá? Então aqui eu trouxe a questão da velocidade de geração de ATP, óleo, metabolismo fosfogênio, glicólise anaeróbia, glicólise aeróbia e a beta-oxidação, tá? Olha como é muito mais lento do que os demais, tá? Aqui a gente precisa de energia rápida, aí vai passando para esse metabolismo, para esse e para esse. Entretanto, a gente tem que entender que todos acontecem ao mesmo tempo. Aqui nesse gráfico dá para ver isso. Só que, a depender da intensidade do exercício e da duração do exercício, a gente vai ter predominantemente uma escolha de substrato energético. Tá? Predominantemente, uma forma de metabolismo energético mais utilizada. Tá? Então, exercícios menos intensos, a gente vai utilizar aqui a questão da glicose, tá? Peço desculpa, essa aqui não é isso não. Intensidades menores, intensidades menores, a gente vai utilizar predominantemente, tá, os ácidos graxos, tá, a gordura como substrato energético. Intensidades moderadas, a gente vai utilizar muita gordura e muita glicose, glicogênio aqui, ó, glicogênio, tá, aqui, tá, o triglicerídeo, a gordura do músculo, o glicogênio muscular, a gordura do músculo, a gordura do plasma e a glicose do plasma. Então aqui fica mais ou menos meio a meio. E alta intensidade a gente utiliza mais glicose como substrato energético. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, uma caminhada queima mais gordura do que fazer uma corrida. Não é bem assim não, gente, não é bem assim não. Embora ele utilize predominantemente mais gordura, cara, a questão da queima vai estar muito relacionada também com o déficit calórico. Tá? Com a quantidade de calorias que eu vou gastar naquela atividade. Se eu vou correr meia hora e caminhar meia hora, muito provavelmente eu vou gastar mais calorias correndo meia hora, e isso vai me ajudar muito mais no processo de perda de gordura. Porque é o déficit calórico que vai levar à perda de gordura. Não adianta você caminhar meia hora e comer o que gasta. Não vai adiantar nada, tá? Até para o desenvolvimento cardiovascular é um processo assim que não contribui tanto para o desenvolvimento cardiovascular. Beleza? Acho que gastei muito tempo aqui. Vamos lá. Então, por motivo da aula, estresse metabólico. O que é o estresse metabólico? Consiste no acúmulo de metabólitos induzidos pelo exercício, particularmente fosfato inorgânico, lembra lá do ATP? Lactato, glicólise anaeróbia e H+, glicólise anaeróbia. Tá? Entretanto, já foram detectados mais de 4.000 metabólitos no soro humano. Então aqui a gente está tratando de 3, mas a gente tem mais de 4.000. Então a gente sabe que tem muita coisa a ser estudada ainda. Tá?
Então, basicamente, eu tenho um processo de contração muscular, né? Vai ter o glicose, né? A gente vai fazer a mitocôndria trabalhar, vai ter geração de espécies relativas de oxigênio, enfim, e a geração de metabólitos, beleza? É assim que acontece na atividade física. Não tem atividade física só com estresse metabólico, tem atividade física só com tensão mecânica. Eles atuam concomitantemente. Eles atuam em conjunto. Lógico que a depender da atividade física, a tensão mecânica ela vai ser mais atuante, e a depender da atividade física, o estresse metabólico ele será mais atuante ou tanto quanto. Então, o estresse metabólico ele surge principalmente quando o seu músculo, durante exercício de resistência, começa a depender mais da glicólise anaeróbia. Por isso que eu trouxe aquela introdução sobre metabolismo energético, para produzir energia ATP, glicólise anaeróbia sem oxigênio, tá? Vamos lembrar disso. Além disso, a compressão dos vasos sanguíneos durante a contração muscular, você exerce a contração muscular, você está comprimindo o vaso sanguíneo. Se você comprime o vaso sanguíneo, você não tem a passagem de oxigênio, você diminui a passagem de oxigênio. Logo, pode gerar uma hipóxia aguda, falta temporária de oxigênio, glicólise anaeróbia, tá? Ó, beleza? No músculo, intensificando ainda mais esse acúmulo de metabólitos. Então, você começa a ter um acúmulo ainda maior de metabólitos na medida que você vai fazendo a contração muscular. Não só pela geração de energia, como também pela contração muscular. Então, teoriza-se, né, que o estresse metabólico ele atua no processo de hipertrofia muscular por 5 vias principais. 5 vias principais. Por que teoriza? Porque a gente vai ver que ainda existem dados conflitantes, base mecanicista, né? Ainda são hipóteses relacionadas ao processo de estresse metabólico e hipertrofia muscular, tá? Que seria qual? Aumento do recrutamento de fibras musculares, a gente vai ver os 5 aqui. Aumento agudo da elevação de alguns hormônios, produção alterada de miocinas, a produção de espécies reativas de oxigênio e o edema celular, o inchaço celular, o vulgo PAMP. Então, na literatura científica, estou começando tudo com então, né? Mas na literatura científica, a gente já tem evidências claras de que o estresse metabólico ele pode estar, sim, relacionado com a hipertrofia muscular, tá? Esse artigo, por exemplo, ele botou exercícios com a oclusão parcial, é como se botasse um manguito pressionando o músculo, e aí levando a um processo de hipóxia, né, parcial. Eles verificaram que quem realizou exercícios com essa oclusão, essa restrição de oxigênio no músculo, eles tiveram um aumento da sinalização da via do mTOR, lembra lá, tá? Da sinalização do mTOR. Eu falei bastante na aula passada sobre tensão mecânica, inclusive, sobre a via do mTOR, tá? Um aumento na porcentagem de síntese proteica muscular, beleza, imitou a via de síntese proteica muscular, principalmente, né? Aumento percentual, um aumento maior no processo de síntese proteica muscular, e também aumento da via lá do MAPK, tá? MAPK, tá? Isso aí eu trouxe bastante na aula passada, que está relacionado com tensão mecânica. Essa via do mTOR e essa via aqui do MAPK, eles estão relacionados intrinsecamente com o processo, com o aumento da hipertrofia muscular, tá bom? Aumento da síntese proteica muscular. Tá? Melhor dizendo assim, né? Porque aumentando a síntese proteica muscular, tende-se a ter um maior processo de hipertrofia muscular. Claro que tem que ter a questão crônica relacionada, a questão energética, enfim, são outros parâmetros. Tá? Considerando a CNTP, aumentaria a hipertrofia muscular. Tá? Esse artigo aqui foi muito legal, ele botou pessoas para caminhar, né? A caminhada em si não está relacionada com a hipertrofia muscular, ou se gera algo muito pouco significativo, né? E a gente sabe muito bem disso, só que ele botou um grupo para caminhar na perna com um manguito, esse manguito realizando uma restrição, uma oclusão, ou seja, diminuindo a passagem de oxigênio, né, para dentro do músculo, levando a um processo de hipóxia, tá? E eles perceberam que caminhar com esses manguitos aumentou a área da seção transversal do músculo da coxa nos homens que participaram do teste de 4 a 7%. Ou seja, teve um processo de hipertrofia muscular quando aconteceu a hipóxia, ou seja, quando aconteceu o acúmulo de metabólitos. Tá? Inclusive, alguns dados levaram também ao aumento de força. Só que esse aumento de força aqui, além de ser pouco expressivo, tá? A gente não pode levar muito em consideração, porque não são todos que mostram esse aumento de força. Tá? Mas
relacionado à hipertrofia muscular, aumento da seção de área transversal, aumento da ativação dos processos de síntese proteica muscular, a gente já tem embasado isso na literatura. Agora, como ocorre e por que ocorre? Aí que está o pulo do gato. Eu falei para vocês sobre o maior recrutamento das fibras musculares. Quando a gente vai tratar disso aí, a gente precisa lembrar, também eu já trouxe isso nas aulas, sobre o preciso tamanho de Hahnemann. O que acontece? À medida que a gente vai progredindo no exercício, tá? A gente vai recrutando mais fibras musculares, levando desde aquelas fibras tipo 1, contração mais lenta, vai aumentando o recrutamento até chegar nas fibras de contração mais rápida, que são as fibras tipo 2. Tá? À medida que o exercício vai acontecendo, né, a carga vai aumentando, né, que a gente vai aumentando a fadiga, enfim, a gente vai recrutando mais fibras. Tá ok? O que acontece? Normalmente a gente vê isso com cargas mais elevadas, correto? Quando a gente tem cargas mais leves, nem sempre a gente chegaria, tá, ao recrutamento das fibras tipo 2. Porém, a gente vê que o estresse metabólico faz com que o músculo recrute as fibras de contração mais rápida, mesmo com baixa carga. Então, exercícios com baixa carga e maior número de repetições, utilizando como maior fator o estresse, a glicólise anaeróbia, ele tende a recrutar as fibras de contração mais rápida, mesmo com baixa carga. Olha que interessante. Os mecanismos exatos ainda estão sendo elucidados. Como eu falei, tem muita coisa ainda para a gente discutir. Tá? Mas especula-se que o acúmulo de íons H+, a acidose muscular, inibe a contratividade muscular, como eu falei, a ligação com a troponina, que ele compete com o cálcio. Então, se ele se liga à troponina, você acaba não conseguindo fazer a contração muscular, forçando o recrutamento de unidades motoras adicionais. Ou seja, eu não estou conseguindo mais contrair essas fibras. Né? O músculo recruta as outras, para me ajudar aqui, senão eu não vou conseguir realizar esse exercício, não vou conseguir executar isso aqui. Então, você começa com as fibras tipo 1, elas começam a não conseguir mais contrair e vão chamando as outras. É que nem chamando o irmão mais velho, entendeu? Você se mete em problema, hoje, meu irmão mais velho, vem aqui. É mais ou menos isso, tá? A hipóxia e a geração de radicais livres também poderiam acelerar a fadiga, levando a esse maior recrutamento. Ok, entenderam? Entretanto, tá? Esse artigo aqui, ele é bem visto, né, na literatura científica, porque ele traz a seguinte questão. Ele pegou dois grupos. Um grupo realizando séries de baixa carga, tá? Com restrição de oxigênio, né? Treinamento de oclusão, né? Então, restringindo o oxigênio dentro da musculatura. E um grupo realizando atividade física com cargas mais altas. Beleza? Ele percebeu que esse grupo, utilizando cargas mais baixas e oclusão, ele recrutou, uma quantidade menor deles apresentaram recrutamento de fibras de contração rápida. E com cargas mais altas, como a gente já se espera, mais pessoas recrutaram fibras de contração mais rápida, fibras tipo 2. Então a gente já espera que isso aconteça com cargas mais altas, mas com cargas mais baixas, 1/3 deles teve esse recrutamento. Aí você pode pensar, então essa teoria vai por água abaixo. Não. Por quê? Porque mesmo com essa menor quantidade de indivíduos apresentando recrutamento de fibras de contração rápida, a hipertrofia nos grupos de baixa carga, nesse primeiro grupo aqui, foi similar ou maior que a de alta carga, sem oclusão. Ou seja, o que acontece? Tá, o recrutamento de fibras ele é importante, mas ele não é tudo para justificar a hipertrofia muscular. Por quê? Porque se eu tenho uma menor quantidade de pessoas que tiveram esse recrutamento de fibras de tipo 2, logo, e a hipertrofia foi a mesma, logo, ele é importante, mas ele não é o todo. Tem mais coisas que interferem nesse processo de hipertrofia muscular. Senão, haveria discrepância, haveria uma diferença entre aqueles dois grupos. Tá? Então, como um outro ponto, para que ocorra hipertrofia muscular, as fibras devem ser estimuladas de forma adequada para provocar uma resposta adaptativa. Não basta ver apenas o recrutamento de fibras. Elas devem ser estimuladas de forma adequada, o treinamento adequado, na intensidade adequada. Tá? Então, o recrutamento de fibras ele acontece? Acontece. Ele explica tudo? Não explica tudo. Resposta hormonal elevada. Aqui vai dar BO. Tá? O estresse metabólico pode influenciar, sim, a liberação de alguns hormônios anabólicos. A gente vai ver isso, criando um ambiente mais propício para o crescimento. Mais hormônios, maior quantidade de hormônios anabólicos liberados, ou seja, a tendência é que a gente tenha um processo de hipertrofia maior, tá?
Teoricamente, os níveis de hormônios circulantes aumentam a probabilidade de interação com os receptores. Ótimo. Ou seja, a gente tem mais hormônios, a gente consegue ter uma maior ligação com os receptores, o que poderia ter importância hipertrófica no período pós-treino. Perfeito. Quando os músculos estão preparados para o anabolismo. Picos induzidos metabolicamente em, a gente vai falar sobre os três, IGF-1, testosterona e hormônio do crescimento, em particular, foram implicados como tendo um efeito positivo na síntese proteica muscular pós-exercício. Então, a gente vai tratar desses três hormônios, que são extremamente anabólicos, tá? O GH nem tanto, a gente vai ver, mas são extremamente anabólicos. Estão relacionados com processos anabólicos, né, de hipertrofia muscular. Vamos ver isso aí? Bom, IGF-1, tá? O que acontece? Treinos que geram estresse metabólico, tá? Eles tendem a resultar em uma elevação significativa de IGF-1 circulante, tá bom? Os treinos com alto estresse metabólico, alta produção de metabólitos. Quais? Fosfato inorgânico, íons H+, lactato. Eles tendem a levar a um aumento, uma elevação significativa dos níveis de IGF-1 circulante, tá? Se comparados com alta intensidade. Legal. Entretanto, embora alguns estudos demonstrem essa correlação entre aumento do estresse metabólico e aumento do IGF-1, existem muitas divergências na literatura, com diferenças metodológicas nos protocolos e sem verificar o efeito clínico além da produção sistêmica de IGF-1. O que é isso? Existem na literatura artigos que mostram a elevação de IGF-1, que nem eu trouxe esse aqui, tá? Então, assim, ó, foi, e depois do teste, ó, aumentou. Aquele que não teve, esse aqui teve oclusão, tá? Esse aqui, né, ou seja, uma restrição de oxigênio. Esse aqui que não teve, você vê que praticamente não aumentou. Porra, massa. Então, aumentou. Ok, aumentou. Mas tem artigos que mostram que não aumenta. E aí? Além disso, aumentou o IGF-1. A gente não tem a relação do efeito clínico disso. Aumentou, beleza. Então, aumentou a hipertrofia? Aumentou. Então, todas as variáveis ficaram iguais para a gente saber se aumentou a hipertrofia só por conta do aumento de IGF-1 pontual? Não tem isso. A gente não pode dizer que esse aumento de IGF-1, ele realmente vai ter, esse aumento pontual do IGF-1, ele realmente vai ter um efeito na hipertrofia muscular. Pode ser que tenha? Sim. Pode ser que não tenha? Também sim. Então, a gente não pode levar essa correlação. O que a gente sabe é que exercício com estresse metabólico, né, pode, né, na literatura científica a gente vê evidências que podem aumentar de forma pontual a liberação de IGF-1, ou seja, a quantidade de IGF-1 circulante. Embora outros estudos também mostrem que não tem essa correlação. Por isso que eu falei lá no início de hipótese, base mecanicista, né? Ou seja, a gente vê um efeito e aí a gente leva a um ponto de essa seria a consequência, tá? Então, IGF-1 pode ser e não pode ser. Pode ter efeito ou não pode ter efeito. Testosterona. Aqui que vem o pulo do gato, tá? Então, há especulações de que elevações agudas de testosterona pós-exercícios podem estimular diretamente o anabolismo, aumentando as taxas de síntese proteica e inibindo a proteólise. Ou seja, há especulações, né? Se há um aumento pontual de testosterona, a testosterona está relacionada com um processo de hipertrofia muscular, então, o que especula-se? Que se eu tiver um aumento de testosterona, eu vou ter um aumento no processo de hipertrofia muscular, um aumento de síntese proteica. É um bom senso, realmente. Faz sentido? Faz. No entanto, uma relação causal entre a produção aguda de testosterona e a hipertrofia ainda não foi estabelecida. Lembra que eu falei de IGF-1? Pronto. E há fortes evidências de que elevações de testosterona pós-exercício não são necessárias para o crescimento muscular compensatório. Ou seja, há evidências, o que a gente vê é o seguinte, que nem eu trouxe aqui nesse exercício. Treinamentos voltados à hipertrofia geram um aumento significativo, pontual de testosterona. Relacionados à força, não é tão significativo, mas gera um aumento, tá? De potência, aumentam, mas também não é tão significativo. Ou seja, o treinamento em si, seja qual for, ele leva a um aumento de testosterona, pontual, tá? Entretanto, comparado com o descanso também. Entretanto, o que a gente vê? Esse aumento pontual, embora exista, ele provavelmente não é significativo para o processo de hipertrofia muscular, tendo mais
significância para o processo de hipertrofia muscular, o processo, por exemplo, de tensão mecânica, de ativação das vias do mTOR, MAPK, né? Ou seja, a gente entraria muito mais, né, as vias dependentes de cálcio. Então, isso teria uma contribuição muito maior, né, o pool de aminoácidos, a alimentação, do que o aumento pontual de testosterona. Então, muitas pessoas se preocupam com isso. Ah, eu vou fazer esse exercício. É muito comum. Vou fazer exercício de perna, porque exercício de perna aumenta GH. E aí? E aí? Aumenta o GH e qual é o resultado disso? Então, é muito comum a gente ver isso. Tá? É diferente de eu falar de uma pessoa que está com um nível plasmático, um nível sérico, um nível médio de testosterona maior. Ali 1.000 nanogramas por decilitro, 1.100, 1.200. Aí é a questão geral da pessoa, não pontual. Entende? E o que a gente viu também? A gente vê na literatura científica que tem alguns artigos que mostram que o treinamento em si, tá? Mesmo sendo com estresse metabólico, ele não leva a um aumento de testosterona. Ou seja, além de talvez ele não ter efeito, talvez nem aconteça. Então a gente não pode levar isso como consideração para mostrar a influência do estresse metabólico na hipertrofia muscular. Né? A gente não pode concluir isso. Tá? São dois pontos diferentes. Tá? O treinamento aumenta a hipertrofia muscular, embora alguns artigos mostrem que não. Se aumentar, provavelmente ele não é significativo para a hipertrofia. Tá? E pode ser, inclusive, que ele não aumente. Tá? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa algumas informações. Olha isso aqui, que eu tirei do artigo. Tá? Tentativas de determinar os efeitos do estresse metabólico sobre a testosterona têm sido amplamente inconclusivas. A gente não pode determinar se o estresse metabólico gera aumento ou não. Embora vários estudos tenham constatado que programas de treinamento resistido voltados para a hipertrofia causam maiores elevações de testosterona após exercícios, que nem eu mostrei agora há pouco, né? Aquele primeira figurinha da esquerda, em comparação com rotinas que não aumentam substancialmente o estresse metabólico, outros não conseguiram encontrar diferenças significativas. Tá bom. Além disso, o treinamento Kaatsu, que é com oclusão, ou seja, com onde você realiza a hipóxia ali do músculo, geralmente não demonstrou elevações significativas de testosterona após exercício, apesar dos altos níveis de metabólicos questionando se o hormônio desempenha um papel na resposta hipertrófica induzida pelo estresse metabólico. Ou seja, essa hipótese de que o aumento de testosterona pelo estresse metabólico vai levar a um processo de hipertrofia muscular, a gente não pode levar em consideração, tá? É inconclusivo. É inconclusivo. E se acontecer, a gente não sabe se aumentar, a gente nem sabe se isso é clinicamente efetivo. GH, eu falei nele agora, mas vamos lá. Apesar do nome hormônio do crescimento, as ações hipertróficas diretas do GH na agregação de proteína muscular parecem ser insignificantes. O GH, por si só, é um hormônio muito mais lipolítico do que anabólico. Tá? Se você for tomar GH, vou tomar GH. Não vá tomar esperando aumento de massa muscular. Ele sozinho, ele não tem esse efeito. Ele junto com a testosterona, a gente já vê que existe um efeito, tá? Muito porque um trabalharia mais no processo de transcrição e outro na tradução. É o que a gente tem mais ou menos de ideia relacionado ao efeito cinético da testosterona com o GH. Agora, o GH sozinho, ele, a sua relação com o processo de hipertrofia muscular, ou ele não existe, ou ele é pouco significativo. Tá? Com efeitos aparentemente limitados à síntese de tecido não contrátil, ou seja, colágeno. Isso aí é do artigo, não é o Davi que está falando, não. Mas embora eu veja isso também. Então eu posso atestar. Eu vejo isso na prática clínica. O corpo, predominantemente de pesquisas, apoia uma forte correlação entre o estresse metabólico. Isso aí a gente vê muito nos estudos, cara. Isso aí realmente a gente vê nos estudos. Induzido pelo exercício, o estresse metabólico e o aumento do GH. A gente tem estudos que mostram que o estresse metabólico leva a um aumento de 10 vezes no GH, né, sérico, né, na circulação. E tem estudos que mostram 290 vezes maior. Aí eu falo, e aí? Qual o efeito disso? Não tem. Não tem, a gente não tem. Mostrando que o aumento de GH pelo estresse metabólico levou ao aumento de hipertrofia. A gente sabe que aumenta a quantidade de GH. Mas, considerando que o efeito GH na hipertrofia ele parece ser pouco significativo ou não existir, então, estresse metabólico aumentando o GH para hipertrofia muscular parece ser uma coisa assim, beleza, aumentou. Ótimo. Tá bom. E é isso. Né? Sendo que eu falei lá do treino de perna, pois é. Tá? Então a gente também não pode levar isso em consideração.
até o momento. Então, concluindo sua parte de resposta hormonal elevada, os estudos que tratam da resposta hormonal aguda na hipertrofia muscular são contraditórios. Uns mostram, outros não mostram. Uns mostram que tem efeito, outros mostram que não tem efeito. O que se entende é que se o efeito existir, a magnitude do efeito seria modesta. Se existir, seria pouco significativo. Então a gente não pode realizar um exercício pensando no aumento pontual de hormônio. Não pode. Tá? Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Tá? Então, aqui a gente até vê uma questão relacionada com o tamanho da área de seção transversal do músculo, tá? Com treinamentos com oclusão, né? Ou seja, alto estresse metabólico, e treinamento sem estresse metabólico. Você vê que ambos aumentaram a área de seção transversal. Entretanto, com o estresse metabólico aumentou um pouco mais. A gente vê que existe realmente uma correlação. Tá? Mas se ela é significativa ou não, beleza, a gente sabe que existe um aumento no processo de hipertrofia muscular, levando a um aumento da área de seção transversal. Diferentemente do que quem não treinou com oclusão e quem não treinou sem oclusão. Então, assim, diferentemente de quem não treinou com oclusão e que não treinou sem oclusão. Bom, basicamente é isso. Ou seja, o que isso quer dizer? Beleza, o estresse metabólico aumenta a área de seção transversal, até de forma significativa. Mas se você for ver, a relevância clínica disso aí pode ser nada. Mas cronicamente pode ser bastante coisa. Tá legal? Produção alterada de miocinas locais. Tá? Durante o exercício, o músculo produz miocinas. O que são miocinas? Tá? São citocinas, peptídeos que estão presentes, né, que são produzidos pelo nosso músculo. Isso não acontece apenas... Miocinas são do músculo. Tá? Miocinas vêm da musculatura, tá? Essas miocinas, elas agem localmente. Elas vão agir de forma autócrina, ou seja, dentro da própria célula, ou parácrina, célula adjacente. E podem ter um papel nas adaptações hipertróficas, tá bom? Era para eu ter trazido isso na parte de influência hormonal, só que achei pouco significativo e a aula ia ficar muito grande, então eu já vou explicar aqui parcialmente sobre a questão das miocinas. Inclusive, uma é bem conhecida, que é a miostatina, que é a que eu vou trazer no slide seguinte. Então, interleucina 6, que também é muito conhecida com processo inflamatório, tá? Quem já estudou, conhece o processo inflamatório, sabe que a interleucina 6 ela tem relevância, ela é importante. Então, é uma miocina de estágio inicial que influencia o acúmulo de mionúcleos via células satélites, tá? Então, ela teria essa relevância. É uma miocina que influencia o acúmulo de mionúcleos via células satélites. A gente sabe que as células satélites estão relacionadas com o processo de hipertrofia muscular. Não é? A gente vê lá nas aulas anteriores. A gente viu sobre as células satélites. Eles vão se dividir, eles vão entrar na fibra muscular, eles vão gerar novos mionúcleos. Esses mionúcleos eles vão conseguir ter um aumento de produção de síntese proteica muscular. Consequentemente, você terá um processo de hipertrofia muscular maior. Né? Então, eles estão intimamente relacionados. Entretanto, se a gente for parar para ver aqui, nesses artigos, o aumento de interleucina 6 causado com a oclusão, ou seja, com a restrição de oxigênio, é pouca ou não existe. Então, basicamente, a interleucina 6 a gente não pode considerar como esse aumento de produção, essa produção alterada de interleucina 6 como tendo um efeito no processo de hipertrofia muscular. Ok? Entende? Sobre miostatina, eu sempre boto a miostatina na foto do boi. Na aula de tensão mecânica eu coloquei aquele boi gigante, né? Por quê? Porque a miostatina é um regulador negativo do crescimento muscular. A miostatina, ela segura o nosso crescimento muscular. Mas isso é algo saudável, isso tem que existir, tá? Ou seja, isso faz parte, né? Ou seja, aquele boi gigante que tem na foto, enfim, ele é uma aberração genética e, consequentemente, ele tende a viver menos, tá? Ele tende a viver menos. Ou seja, a miostatina limita o seu músculo a crescer. Existem informações contraditórias, entretanto, tá? Entretanto, um estudo mostrou que após 8 semanas, o grupo que treinou com oclusão, ou seja, restrição de oxigênio e baixa intensidade, alto estresse metabólico, teve uma redução de 45% de forma pontual na miostatina, enquanto quem não teve oclusão e treinou com baixa intensidade não teve redução significativa. A gente tem na literatura científica, realmente, embora as informações sejam contraditórias, a maior parte das informações levam a crer que o estresse metabólico levaria a uma diminuição da miostatina. Se você tem uma diminuição da miostatina,
você tem um menor processo de catabolismo. Se você tem um menor processo de catabolismo, de proteólise, de quebra de proteína, você vai ter um anabolismo maior. Ou seja, você aqui não está atuando para aumentar a síntese proteica, mas você está atuando para diminuir a quebra de proteína. Se você diminuir a quebra de proteína, você continua tendo um processo de anabolismo. Está aqui, ó. Aqui, sem anabolismo e catabolismo. Vou aumentar a síntese proteica, anabolismo. Tá? Vou diminuir a quebra de proteína, anabolismo. Entendeu? Então seria uma outra via que o estresse metabólico poderia atuar. Porém, dadas as diferentes dados, é difícil tirar conclusões definitivas sobre se o estresse metabólico influencia a hipertrofia por alteração da produção de miocinas. Mais uma vez, é uma hipótese. Tá? Existem diferenças de dados, a gente não pode concluir que isso acontece. A gente pode ver que pode ser que aconteça, pode ser que explique. E é importante observar que muitas outras miocinas foram identificadas na literatura, não só a interleucina 6 e a miostatina. E os efeitos do estresse metabólico sobre essas miocinas ainda precisam ser investigados, para a gente chegar a uma conclusão se realmente existe correlação e qual miocina vai ter correlação. Né? Tem isso também. O acúmulo de espécies oxidativas, ROS, espécies oxidativas, né? O que acontece? São os radicais livres, famosos radicais livres. Doses controladas de radicais livres, elas podem ser sinalizadores importantes para a hipertrofia, ou seja, quando a gente realiza uma atividade física, existe um processo de oxidação, tá? Radicais livres são produzidos e eles são importantes para a sinalização, tá, da síntese proteica e da recuperação muscular. Eles são importantes, por isso que algumas pessoas inclusive falam, treinou, inflamou o músculo, não toma anti-inflamatório, porque aí você vai diminuir o processo de hipertrofia muscular. Tem sentido? Tem. Mas vamos lá, pessoal. Se você está sentindo muita dor, uma dor excessiva, é melhor você tomar um anti-inflamatório e parar de sentir dor, né? E possivelmente, talvez, diminuir aquele pouco de hipertrofia agudo que poderia acontecer, pelo amor de Deus, que hipertrofia é um processo crônico, do que você ficar lá sentindo dor, sem conseguir andar, sem conseguir sentar, enfim, tá? As pesquisas apoiam um papel hipertrófico das espécies reativas de oxigênio em rotinas que produzem estresse metabólico. Então, permanecem especulativas, são amplamente derivadas de dados implícitos. Ou seja, a gente não tem dados fidedignos que mostram isso. Tá? É uma base mecanicista. O que eu trouxe? As mitocôndrias, que é a nossa usina de energia da célula, ela produz espécies reativas de oxigênio. Beleza? O treinamento resistido com estresse metabólico, ela aumenta a atividade das mitocôndrias. Logo, se aumenta a atividade das mitocôndrias, eu produzo mais espécies reativas de oxigênio. Então, se tem relação entre espécie reativa de oxigênio e síntese proteica e hipertrofia muscular, logo o estresse metabólico poderia atuar na hipertrofia muscular mediante as espécies reativas de oxigênio. Isso poderia ser uma explicação. Correto? Bom, entretanto, a gente vai ter aula de dano muscular, tá? Sugere-se que a produção de espécies reativas de oxigênio esteja mais relacionada com o dano muscular do que com o estresse metabólico. Ou seja, essa influência das espécies reativas de oxigênio, ela não seria uma justificativa para a influência do estresse metabólico na hipertrofia muscular. Ela seria muito mais uma justificativa do dano muscular para a hipertrofia muscular, que é o terceiro pilar. Tensão mecânica, estresse metabólico e dano muscular. Tá? Eu trouxe aqui esse artigo, inclusive, que mostra que o treino leve com oclusão, ou seja, com estresse metabólico, né, elevou o ROS, tá? Espécie reativa de oxigênio. Entretanto, o treino moderado sem oclusão, que vai gerar o quê? Maior dano muscular, maior rompimento de fibras, elevou ainda mais a espécie reativa de oxigênio. É isso que a literatura sugere. O estresse metabólico influencia o ROS? Influencia, mas pouco. O que influencia mais é o dano muscular. Então, provavelmente, se existir uma relação do ROS com hipertrofia muscular, está muito mais relacionado com dano muscular. Ok? O edema celular, vulgo PAMP. Bom, numerosos estudos demonstraram que o inchaço celular mediado pela hidratação resulta em aumento da síntese proteica com a diminuição da proteólise em diversos tipos celulares, ou seja, anabolismo, aumenta o anabolismo e diminui o catabolismo, incluindo hepatócitos, osteócitos, células mamárias e fibras musculares. Ok. Foi proposto que o aumento da pressão contra o citoesqueleto, ou seja, entra mais água, que é uma célula muscular, entra mais água, esse aumento de água vai causar uma pressão interna na membrana celular, tá?
Então, ele é percebido, o que acontece? Cara, o célula entende, vou romper, lascou, tá? O que eu vou fazer? Eu preciso reforçar essa estrutura. Então, para isso, ele aumenta a produção de síntese proteica, para reforçar a estrutura e não romper a célula, com esse aumento do edema, do inchaço celular. Então, o inchaço celular ele é maximizado por exercícios que dependem fortemente da glicólise, com acúmulo de lactato, com acúmulo de lactato resultante atuando como um dos principais contribuintes para as alterações osmóticas no músculo esquelético. Então, você pega a glicose anaeróbia, você tem alta produção de lactato, você tem uma influência osmótica levando a uma maior quantidade de água para dentro da célula. Esse aumento da quantidade de água dentro da célula leva a uma pressão na membrana celular, fazendo que a membrana muscular ela ache que vai romper, e aí ela vai aumentar a síntese proteica muscular para que ela não rompa, para reforçar a estrutura. Então, o que os artigos falam? É possível que o estresse metabólico possa levar a ganhos hipertróficos a longo prazo como resultado do aumento dos estoques de glicogênio mediado pelo inchaço celular crônico. O que acontece? Você aumenta a quantidade de água, você realiza o treino. Quando você treina, você gasta glicogênio. Quando você gasta glicogênio, você precisa repor os estoques de glicogênio. À medida que você vai aumentando a hipertrofia, você aumenta mais a quantidade de glicogênio, você tem mais espaço para aumentar o glicogênio. 1 grama de glicogênio leva 3 gramas de água para dentro do músculo. Esses 3 gramas de água para dentro do músculo a mais vai levar a uma pressão no citoesqueleto, edema celular e síntese proteica. Pesquisas também demonstram que fisiculturistas apresentam um conteúdo de glicogênio intramuscular 50% maior em comparação com não atletas, indicando uma resposta adaptativa ao treinamento do tipo hipertrofia. Se você pegar powerlifter e bodybuilder, quem tem uma musculatura mais arredondada? Quem tem uma musculatura maior? O fisiculturista. Por quê? Ele realiza uma periodização de treinamento também com a questão do estresse metabólico, tá? Coisa que não acontece no powerlifting, que é só treino de força. No treino do bodybuilder é mais voltado à hipertrofia. Você tem tensão mecânica, você tem força, mas você também tem estresse metabólico. Consequentemente, você aumenta a quantidade de glicogênio dentro da célula. Consequentemente, você durante o treino, você aumenta o seu edema celular, que pode levar a um aumento do processo de hipertrofia muscular. Considerando que o glicogênio atrai 3 gramas de água, dei spoiler, para cada grama de glicogênio, um aumento no estoque de glicogênio pode mediar um equilíbrio proteico-muscular favorável ao longo do tempo, por meio do aumento da hidratação celular, potencializando assim os ganhos hipertróficos a longo prazo. Essa teoria ainda não foi testada e requer mais estudos. É mais uma hipótese, tá? Ou seja, a gente viu que tem várias hipóteses e é inconclusivo. Então, no final das contas, o que acontece? A tensão mecânica é um motor primário. A gente viu isso na aula passada, tá? De tensão mecânica. Quem puder, assiste lá a aula. É um motor primário. Ela vai acontecer, ela vai levar um processo de síntese proteica muscular, ela vai levar um processo de hipertrofia muscular, tá? O estresse metabólico, a gente já viu que contribui para a hipertrofia. Ok. Mas o estresse metabólico, a dúvida que fica é a seguinte: o estresse metabólico, ele é um aditivo ao estresse mecânico, ou seja, a tensão mecânica. Você tem a tensão mecânica mais o estresse metabólico, ou ele é um fator redundante, que está dentro da tensão mecânica? Porque não existe estresse metabólico sem tensão mecânica. Então, o estresse metabólico, ele é redundante, é um fator redundante da tensão mecânica, ou seja, quando acontece a tensão mecânica, os efeitos dela estão relacionados, o estresse metabólico está dentro do efeito da tensão mecânica, ou é um fator adicional? Essa é a dúvida que fica. E ainda não temos respostas conclusivas sobre como o estresse metabólico influencia na hipertrofia muscular. A gente sabe que influencia, a gente viu os artigos. Só que mais estudos precisam ser realizados. Aquelas 5 hipóteses, né, não são conclusivas. A gente sabe que tem maior recrutamento de fibra muscular, mas a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que tem aumento da liberação de hormônios, mas a gente sabe que provavelmente não tem nenhum efeito clínico associado, e alguns artigos mostram que nem tem essa elevação de hormônio. A questão das miocinas, a gente vê uma questão relacionada com a miostatina, mas a gente precisa de mais estudos conclusivos, ainda tem contradição, né? A gente viu a questão também do inchaço, do edema celular. Tá? Então a gente viu uma série de situações, né, do ROS relacionado com dano muscular também, né? Ou seja, o ROS ele não justificaria o estresse muscular, mas ele justificaria mais o dano muscular. Então a gente não tem uma conclusão sobre a questão do estresse metabólico. A gente sabe que influencia. Como? Ainda não. Mas ainda fica aquela dúvida. Ele está relacionado com a tensão mecânica ou é algo a mais?
né? E aí fica a dúvida, fica a discussão. O que vocês também fiquem com base nessa aula, com o conhecimento de vocês, o que vocês acham. De qualquer forma, pessoal, muito obrigado. Mais uma aula aqui com êxito. Fico muito feliz com a presença de vocês. Se inscrevam no canal, coloquem um like. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim. Me passem um feedback se vocês gostaram, se vocês não gostaram da aula, o que vocês entenderam, o que não entenderam. Tá? Estou à disposição. E, se Deus quiser, até a próxima aula.